momento da gente estar presente, adoraria que a gente estivesse pessoalmente juntos, mas acho que é importante a gente ter esse momentinho nosso aqui de oi, Nayara, de conexão também, tá bom? Eu vou compartilhar minha Uhum. tela com vocês para a gente começar a aula. E qualquer dúvida, vocês podem ir me interrompendo, vai me chamando, porque eu não vou estar conseguindo olhar o chat, tá bom? Uhum. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim, tá dando pra ver. Sim. Sim. Então, beleza, vamos começar, galera. Eu vou me apresentar, primeiro de tudo. Eu sou a Babi, sou uma estrategista criativa. Hoje em dia eu me chamo de uma criativista, que é descobrir essa palavra, eu amei, acho que tem tudo a ver, que é uma pessoa que coloca a sua criatividade e a estratégia a favor de mudar a realidade. E aí isso pode ser feito com as marcas, sem as marcas, com organizações, com prefeituras e por aí vai. E vocês vão entender um pouquinho por que eu estou falando disso, já que a gente está falando de economia criativa. Eu já passei por várias empresas, eu já fui do Rock in Rio, eu já fui do Grupo Antiplan, que é um grupo de publicidade, já trabalhei com a Fiat, com a Jeep, com a GoPro, com um monte de gente. E tem alguns anos que eu saí desse mundo corporativo e tenho uma consultoria que exatamente ajuda as marcas, os governos, os influenciadores a trabalharem com inovação, com os territórios, com entretenimento, educação e design de futuros. Então, a minha consultoria passa muito por esse lugar. E eu tenho um projeto que chama Conecta Cria, que faz a ponte, porque eu também sou jornalista e faço cobertura de alguns eventos internacionais de tecnologia, de inovação. E aí eu vi que eu ia para esses eventos e coisas às vezes não batia com a nossa realidade. E aí eu comecei a trazer a pauta desses eventos para dentro de algumas favelas. Então eu já fiz em Santo Amaro, em São Paulo, eu já fiz também em uns 3 lugares diferentes. E aí eu apresento quem são os nossos inovadores, os nossos estrategistas para o mercado, tá? E aí eu queria falar rapidinho, só porque a gente vai falar de economia criativa, um pouco mais do que significa fazer isso tudo, né? Então, por exemplo, eu trabalho com o que a gente chama de narrativa de marca e cultura de marca. Então, crio imersões para as marcas. Por exemplo, aqui nesse vídeo, a Seda me chamou porque eles queriam entender o comportamento dessa mulher seda, porque ela traz diferente no Rio, Salvador e São Paulo. Quais eram os códigos de beleza? O que fazia sentido para essa mulher? Então, isso hoje é uma coisa que a gente monta, essas experiências de cultura e de inovação para as marcas também. Aqui tem algumas fotos do Conecta Cria que algumas marcas também apoiaram. Falando de Creator Economy, né, dessa economia dos influenciadores e dos criadores. Eu fiz uma parceria com a Meta e a gente capacitou 70 criadores de conteúdo de favela para trabalhar com várias marcas diferentes. E ao longo desses últimos anos também foram mais de 96 criadores, makers, influenciadores que participaram de programas de aceleração que eu faço também para algumas marcas. A gente bota todo mundo junto e a gente cocria uma solução para essas marcas. Então, é como se a gente colocasse esses especialistas todos sentados junto às pessoas. Eu também faço muita cobertura real time, então, cobertura em tempo real. Eu montei toda a estrutura de cobertura de real time do Rock in Rio, inclusive eu criei as redes sociais do Rock in Rio. Estou revelando um pouco a minha idade aqui agora, nesse momento. Mas eu trabalho com a internet desde a época do Orkut, literalmente, criando estratégias de comunidade, de cobertura e tudo mais. Então, eu criei esse modelo de cobertura de conteúdo que a gente vê hoje, muitos influenciadores fazendo, mas na época não tinha. E a última cobertura mais recente que eu fiz foi para a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o show da Lady Gaga, foi a maior cobertura que eu já fiz na vida. E também, falando de economia criativa, ajudo marcas que querem entender o seu público, e aí pesquisa,
estratégia para poderem montar plataformas de conteúdo, de comunicação com esse público. Então, na pandemia, a Marisa me procurou para a gente entender como é que estava o impacto da pandemia na vida das mulheres Marisa. Então, que conteúdos, que linhas editoriais, que influenciadoras fazia sentido essa marca trabalhar. Isso vocês vão achar, né, mais no meu LinkedIn. Eu também faço um projeto com as marcas para que elas sejam mais ativistas desse mundo de hoje. Então, tem um exemplo aqui do Médico Sem Fronteiras, do lado esquerdo, que também atuou muito na COP, que teve lá em Belém, né? Como é que o Médico Sem Fronteiras poderia falar sobre COP, o que fazia sentido eles falarem, com qual linguagem grata, como se aproximar da geração Z e por aí vai. E eu também sou, na parte de educação, cofundadora de um projeto de letramento digital que chama Internet das Pessoas. E recomendo muito que vocês olhem, se vocês gostarem do tema internet e educação midiática de uma forma geral. Mas, isso vocês acham no meu LinkedIn. Vou ficar desatualizada, inclusive, mas assim, vocês acham por aí, conversando com algumas pessoas. Mas eu queria voltar a algumas casas, porque eu acredito que criatividade faz muito parte de quem a gente é na nossa vida. E aí, eu trouxe essa foto porque eu sou cria do Morro de São João, no João Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. E eu era uma criança muito viciada, era uma criança um pouco esquisita. Ao invés de ver desenho animado, eu gostava de ver as fitas que a minha mãe levava para casa. Na época, minha mãe é agente de viagens. E aí, para os agentes de viagens conhecerem algum lugar em Paris, algum roteiro, eles ganhavam fitas que eles botavam, né, VHS, para assistir sobre aquele lugar. Não tinha um monte de informação que nem hoje a gente tem na internet. E eu ficava vendo aquelas fitas que a minha mãe ganhava, e eu falava assim, nossa, um dia eu quero conhecer todos esses lugares. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que quando a gente é criança, independente do território que a gente nasce, a gente começa a sonhar com possibilidades, de onde a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer, aonde a gente vai colocar essa nossa criatividade, mas muitas vezes o nosso território, quando a gente vai crescendo e vai virando adolescente e adulto, isso atravessa muito esses sonhos. E em algum momento a gente começa a achar que não é pra gente sonhar com certas coisas, que não cabe na nossa vida certas profissões. E eu tô aqui muito pra gente conversar sobre como a economia criativa, como trabalhar com criatividade, conseguiu me ajudar a fazer uma outra trajetória de não ter, sim, um pensamento de que era possível não ver só essa realidade que eu via todos os dias, né? Então, a gente aprende também que sonhar é um exercício cotidiano. Às vezes, muita coisa que está ao nosso redor, a quantidade de ônibus que a gente pega para estudar, para trabalhar, essa vida de Instagram que parece que a vida de todo mundo está melhor que a nossa, isso vai dando uma esmagada na gente. A gente falando que isso acho que não é pra mim. Né? E ao mesmo tempo, será que é pra mim? Será que alguém tá me vendo? Qual o caminho que eu posso passar? Então, acho importante trazer essa parte, porque eu não sou só a Babi que falei dos projetos e tal. Eu sou, sim, essa pessoa que tem 20 anos de carreira, sou jornalista, sou criativista e sou parte do que me constituiu, que é o meu território, que fica no Rio Novo, no Morro São João. E é a partir daqui que eu tenho uma visão sobre o que é criatividade e o que é estratégia. Eu vou deixar esse vídeo do Conecta Cria para passar no final, porque eu queria um pouquinho que a gente conversasse. E que vocês entendam que nós somos muito plurais naquilo que a gente faz. Eu toco, inclusive, em blocos de carnaval, eu criei blocos de carnaval, eu faço parte do carnaval há 20 anos, alguns blocos também que vocês curtam por aí. Eu sou criadora, e essas muitas personalidades, elas convivem em uma pessoa só. E a economia criativa, eu falo que muitas vezes o samba me salvou, muitas vezes trabalhar com criatividade me salvou, produzir eventos me salvou. Eu tinha 20 anos, 22 anos, eu estava criando a Orquestra Voadora. Eu
estava começando Fogo e Paixão. E isso me deu muita ferramenta que hoje eu aplico no meu trabalho, eu aplico na minha vida e me fez chegar em muitos lugares a partir, desse lugar da indústria criativa. E eu queria muito ouvir vocês um pouquinho. Eu queria entender quem são vocês, o que que vocês gostam, o que vocês não gostam. Se quiser falar de time tá meio ruim, né, de falar ultimamente, mas se quiser falar de signo, o que você quiser falar, eu queria dar 1 minuto, né, numa mini bio, o que você quiser trazer, eu queria saber quem são vocês. E aí eu vou até parar aqui, porque eu queria ver, a carinha de vocês também. Quem começa? Tá todo mundo tímido? Eu posso começar, eu só não consigo ligar a câmera. Tá bom. Lara? Meu nome é Lara, eu tenho 22 anos, eu faço farmácia na UERJ, meu signo é Câncer e meu time eu sou vascaína. Boa, Lara. Você mora onde? Eu moro na ilha de Guaratiba. Tá. Quem mais? Nani? Não? Escreve então, quem não quiser falar, escreve no chat. Oi, eu posso falar também, mas eu tô no trânsito, eu sou a Renata. Aí eu não posso ligar a câmera que eu tô no ônibus. Tá bom, Renata. Eu sou estudante de História da UERJ, tenho 30 anos e meu signo é Capricórnio, com ascendente Aquário. Boa. Júlia e depois Luísa. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Júlia, eu faço fisioterapia na UFRJ e quem eu sou? Nem eu sei. Mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer esportes ao ar livre, gosto de bater perna e acho que é isso. Eu gosto de ficar com os meus amigos, com a minha Onde você mora? família. E eu moro na Rocinha. Boa. Lívia. Não, Lívia não, Luísa. Tô vendo a fila aqui das mãozinhas levantadas. Boa noite, peço perdão se não conseguirem me ouvir bem, porque eu estou em público, mas de qualquer forma, bom, meu nome é Luísa, tenho 19 anos e eu faço 2 faculdades. Na realidade, eu vou iniciar a segunda agora em agosto, Segurança Pública na UF e a outra Marketing na Veiga de Almeida. Acho que o resumo é esse, né? Porque as pessoas também estão sendo sucintas, então vou deixar espaço para o próximo. Muito obrigada Se pela quiser dando falar mais, Pode? fala. Eu falei 1 Pode minuto, o pessoal estender? tá economizando em 30 segundos. Claro, bom, deixa eu ver. Eu tenho um projeto aqui no JCC de comunicação popular, basicamente, que integra com divulgação científica. E eu estou adorando muito acompanhar agora esse processo das aulas de educação criativa, porque eu tenho muita curiosidade de saber mais. Tenho certeza que vai super acrescentar o meu projeto. E eu concordo muito com o que você falou também, essa questão de trazer as vivências, né, para o trabalho, para o projeto. Acho que é algo que faz com que seja diferencial. Obrigada, Luísa. Prazer. E você mora onde? Eu moro Só na pra... zona norte do Rio, do lado do bairro de Irajá, que normalmente eu faço essa referência porque mais pessoas conhecem, mas é na Vila da Penha. Conheço também. Bom, que tem gente do Rio todo. Eu queria entender para entender o mapa. Lívia. Boa noite, eu sou a Lívia, tenho 19 anos, torço para o Vasco e sou de Realengo. Só as vascaínas, gente. Vascaína e mulher, não tem homem nessa turma, não? Ah, tem, apareceu um agora. Vitor. Olá, boa noite. Eu me chamo Vitor Olavo. As pessoas geralmente me chamam de Olavo. Eu faço engenharia ambiental na FRJ e gestão ambiental na Veiga de Almeida. Eu moro atualmente no Fundão, ou seja, minha vida é a faculdade, né? Não saio daqui de dentro. Mas minha família... Moro no alojamento, porque minha família é da região dos Lagos, então eu fico muito tempo lá, quando eu não estou aqui no Rio. Lá também é Rio, mas enfim. Aí gosto muito de RPG, sou um nerdola, sou do rock and roll, e meu projeto é sobre utilizar resíduos para gerar energia.
biodigestores. Amei saber disso, hein? Muito, muito, muito legal mesmo. Quem mais? Perdi as contas, gente. Agora, Bruna. Bruna, Joyce e Camille. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. É que eu tô em público, então eu não sei se dá pra ouvir. Meu nome é Bruna, eu tenho 26 anos, eu faço medicina na UERJ. O meu projeto aqui no JCC ele é de saúde, mas eu achei os temas das aulas de economia criativa bem legais, então eu acabei me inscrevendo para esse tema extra. Eu sou pisciana, eu não sou carioca, eu sou paulista, mas eu moro em Vila Isabel, tem mais ou menos 5 anos já, que foi o tempo da faculdade. Eu gosto muito de arte, gosto muito de música, gosto muito de estudar, gosto muito de sair, de praia, de viajar também. Enfim, tenho muitos interesses, mas eu não gosto muito de futebol, aí eu pequei um pouco. Então eu não tenho time. E é isso, tô animada. Que bom. Joyce. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me escutar? Sim, te vejo também. Meu nome é Joyce, tenho 27 anos. Eu sou aqui de Engenho de Dentro, pertinho do estádio Engenhão. Faço engenharia de materiais na UERJ e meu projeto é para poder difundir a engenharia de materiais, né? É um site que vai disseminar essa engenharia porque ela carrega o estigma de engenharia desconhecida. Sou flamenguista, sou apaixonada pelo Flamengo. E os meus hobbies estão a música, eu toco um pouquinho de violão e guitarra. Também estudo italiano, eu sou apaixonada pela Itália depois do Brasil. Então, eu sempre estou ouvindo música italiana, aprendendo sobre o idioma. E é isso, um pouquinho de mim. Também amo esportes, aí estou sempre correndo, praticando futebol e essas coisas. Obrigada, pessoal. Muito Prazer. prazer. Camille. Oi, pessoal, estão me escutando? Sim. Eu sou Camille, tenho 24 anos. Eu também sou vascaína, sou Gente, apaixonada. caindo nessa turma, que isso? O Flamengo tá perdendo, não é possível. Não perco um São Januário sequer. Eu faço nutrição na UFRJ. Sou apaixonada também por Instagram, curtir, postar. Eu acho que é isso. Sou de aquário. Acho que eu sou uma pessoa um pouco difícil de lidar também. Minha melhor amiga é aquariana. Tem dia que a gente é difícil mesmo, mas a gente. E vem agora Yasmin e depois a Mai. O Yasmin já foi? Não. Então vai a Mai. Ela colocou no chat. Ela colocou no chat, acabou de entrar aqui para mim, desculpa. Não tinha visto. Tá bom, Yasmin, fica tranquila. Mai, Oi, gente, eu sou a Mayara, eu tenho 21 anos, eu curso fonoaudiologia na UFRJ, eu moro em Auma, aqui na Zona Norte, meu projeto é voltado para crianças neurodivergentes, desenvolver uma plataforma digital nas naves que ajude a estimulação cognitiva dessas crianças. ai, que incrível. Faltou alguém, gente? Bom, tem gente que eu acho que não quer falar, tudo bem também. Eu queria um pouquinho entender exatamente quem são vocês, porque a gente pode direcionar a conversa sobre economia criativa. Como é uma turma muito diversa, gente que faz, né, formações em áreas muito diferentes, mas tem um lugar que eu acho que a economia criativa pode cruzar um pouquinho com tudo que vocês vão ver aí, e no final das contas vocês vão ver que ela vai perpassar as disciplinas e os lugares de atuação de vocês também. Vou voltar lá para a apresentação. E aí, antes da gente. Alguém mais levantou a mão aí? Deixa eu ver. O projeto fala diretamente com empreendedorismo. Sensacional. Eu queria muito, se vocês puderem depois, ou deixar aqui no chat para mim o contato de vocês, ou me mandar. Eu queria muito conhecer os projetos de vocês também, tá? E a gente, no final da aula, pode abrir só para jogar tudo lá. E aí eu queria exatamente entender de vocês, assim, numa palavra, vocês falaram, escolhi essa cadeira para fazer essa formação também. O que vocês entendem como economia criativa, quando eu pergunto assim, o que é economia criativa? Se vocês puderem botar uma palavra no chat, do que vocês entendem, do que vocês acham que é economia criativa, eu queria muito saber. Eu queria ler algumas aqui.
Como tem muita gente trabalhando, eu acho que o chat vai ser mais fácil. Boa, Eduarda. Maria Eduarda, obrigada. Criatividade também. Mas criatividade em que sentido? Estratégia? A primeira palavra que vier na cabeça. Falou economia criativa, o que que vem para vocês, assim? Inovação, conhecimento, estratégia de criação, inovação. Olha, individualidade. Boa, vamos debruçar um pouquinho, então, no que a gente entende como economia criativa. Inédito. Pode ser inédito também. Pode ser uma solução também. Criatividade na elaboração de estratégias para a economia. Se for surgindo mais, a gente vai olhando aqui. E aí vamos ver se até o final da noite vocês estão achando que é a mesma coisa do que vocês já colocaram aqui, tá? Vocês estão vendo a minha tela, né? Então, hoje eu pensei num caminho que vai por aqui, mas eu acredito que a gente pode co-criar juntos, inclusive a próxima aula a partir dessa, tá bom? Então, assim, eu estou trazendo um pouco desse contexto do que é economia criativa, por que ela vale a pena, né? Eu acho que a gente pode dar uma pausinha aí para a galera que vai estar chegando em casa ou que está fazendo outras coisas de 10 minutinhos, beber uma água. Algumas oportunidades dentro dessa área, a questão de algumas fronteiras novas que estão surgindo também, principalmente inteligência artificial e outras culturas que estão dentro da economia criativa e que vão passar pelas disciplinas todas que vocês atuam, independente da cadeira que vocês escolherem. Alguns cases, e eu acho que tem uma dinâmicazinha que a gente pode fazer aqui no final e conversar um pouquinho sobre a próxima aula, tá bom? Então, eu queria muito que vocês saíssem do dia de hoje com esse entendimento do que é essa cadeira, mas mais um olhar prático também, de como é que a gente pode colocar isso a favor daquilo que a gente quer trabalhar, né? Então, antes da gente falar de carreira, de dinheiro, etc., eu queria que a gente falasse um pouquinho do conceito. Quando a gente está falando muito de economia criativa, a gente está falando de uma soma, de uma boa ideia, a gente está falando de cultura, a gente está falando de um talento que pode colocar em prática isso, e é isso que vai gerar valor econômico, né? Então, se a gente parar para pensar, quase tudo que está em volta do dia da gente, desde a música que você ouve, uma roupa que você está usando, um jogo que você joga, um conteúdo que você assiste, tudo tem uma camada criativa por trás. E a economia criativa ela é um conjunto dessas atividades que transformam ideias, cultura e talento em produtos, serviços e negócios, que podem trazer um valor econômico real. Então, uma ideia sozinha, ela é só uma ideia. Mas se a gente começa a pegar essa ideia, né, e trabalhar essa ideia a favor de criar produtos, serviços e negócios, isso começa a movimentar a economia. Muita gente, e achei legal que nenhum de vocês, foi engraçado, colocou arte, né, na palavra, mas muita gente liga a economia criativa à arte. Mas ela é muito mais do que isso, né? Ela é design, ela é moda, ela é game, ela é publicidade, arquitetura, tecnologia. Tudo que está dentro desse patrimônio cultural e faz parte desse ecossistema também pode ser entendido como economia criativa. E tem 4 grandes eixos que direcionam o que a gente classifica hoje como economia criativa de acordo com a Firjan, tá? Então, consumo, mídia, cultura e tecnologia. E aí, vocês podem perguntar, pô, inteligência artificial não seria um eixo? Não, ela atravessa todos eles hoje em dia, tá? Então, quando a gente está falando de consumo, né, nessa vertical de consumo, a gente pode pensar em design, arquitetura, moda, publicidade e marketing, tudo que vai girar dentro desse universo. Quando a gente está falando de mídia, a gente está falando de conteúdo editorial, de conteúdo audiovisual, de todos os tipos midiáticos que podem trazer para a gente um conhecimento também sobre alguma coisa. Cultura, tudo cabe, né, em cultura, mas assim, expressões culturais, artes, patrimônio, música, cultura ela é uma expressão viva
do que um território é, do que uma sociedade é, um coletivo social é num momento de mundo. A cultura ela muda conforme a gente vai mudando enquanto sociedade também, e a gente vai adquirindo ou perdendo algumas referências. E tecnologia, né? Então a gente pode falar de biotecnologia, a gente pode falar também de inteligência artificial, enfim, tudo pode cruzar esses 4 pilares, mas eles seriam os principais. Tem algum outro que vocês acham que não está aqui, ou que caberia, ou que valeria a pena estar aqui, ou que vocês imaginam que caiba? Alguém quer falar? Vou seguir, então. E aí, como eu estava falando, né? Isso já está muito mais perto. Qualquer coisa também vai escrevendo no chat, tá, gente? Então está muito mais perto da gente, né? Tá no nosso cotidiano e talvez por isso mesmo às vezes a gente nem identifica, porque já faz muito parte da nossa vida, né? Então qualquer coisa aqui dentro dessa lista, ela tá dentro de economia criativa. Mas tem uma grande diferença quando a gente sabe transformar isso em oportunidade, né? Então assim, alguém que cria uma marca de roupa, alguém que produz um clipe, um single, hoje em dia tem muitos estruturas, né, tem uma galera gravando em casa, fazendo seus próprios estúdios. Alimentação com certeza, tem muita coisa dentro de alimentação que dá para a gente trazer para cá. Um grafite, um coletivo de arte urbana, um coletivo de arte em geral, desenvolver um jogo, desenvolver alguma coisa dentro do Roblox, criar um conteúdo, uma arte com IA generativa, organizar um evento, um baile, um pagode, um sarau, enfim, tudo isso faz parte, poderia ser algo relacionado à economia criativa e a questão é saber como transformar isso em oportunidade de negócio. E aí, por que vale a pena? Porque além da gente trabalhar com alguma coisa que move a nossa paixão, muitas vezes as pessoas vão para a economia criativa trabalhando alguma paixão que elas têm muito latente, é a música, é a alimentação, então hoje em dia tem vários projetos, inclusive, né, de cadeias alimentares que são super interessantes e que usam oficinas, usam a arte, usam design, usa até IA para poder mobilizar as pessoas sobre o que é uma alimentação saudável. Vale a pena a gente olhar para dados e para crescimento e se tem mercado, de repente, para o que você quer fazer e como é que esse mercado está. Então, a gente está falando de um mercado que tem e gera muito dinheiro para o país, né? Então, às vezes eu fico muito agoniada quando falam ou querem cortar verbas que passam pela economia criativa, ou falam que a economia criativa não dá dinheiro, pelo contrário, né? Hoje a gente tem um resultado de bilhões que a economia criativa movimenta, principalmente no Brasil. A gente está falando de muitos empregos que cresceram mais rápido do que a média, quando a gente está falando de economia criativa. Então, a área de cultura foi a que mais cresceu em profissionais no período, e essa é a pesquisa que eu consegui a mais recente, que é de 2023. A gente está falando de 1,2 milhão de pessoas, né, de criativos formalmente empregados no Brasil. E aí, se a gente pensar nessa Agenda 2030, que talvez seja algum de vocês já estejam terminando e se formando, a gente está falando de muita gente que está trabalhando formalmente e informalmente dentro dessa área hoje. A gente está falando de mais 1 milhão de empregos criativos que estão projetados até 2030. E a gente está falando de mais de 8 milhões de trabalhadores criativos que são esperados para essa indústria em 2030. Então, tem um espaço, né? Tem algo que está quicando aí que vale a pena a gente olhar. E o mundo também está olhando para esse pensamento criativo. 170 milhões de novos empregos devem ser criados globalmente até 2030. E aí, o pensamento criativo ele está agora entre as habilidades que mais cresceram em importância pelo Fórum Econômico Mundial, inclusive, né? Do lado de inteligência artificial, Big Data. Então, a gente está indo para as tecnologias, sim, mas cada vez mais a criatividade vai ser o nosso diferencial em como a gente vai lidar com cada uma dessas coisas. Então, quem aprende a criar vai se adaptar mais rápido às mudanças que esse mundo vai exigir. Quem tiver uma mente criativa que solucione problemas vai se adaptar mais rápido a tudo isso. Então, da pandemia para cá, eu lembro que criatividade aparecia em 15º lugar, como habilidade fundamental para o futuro do trabalho. E agora ela está aparecendo lá em terceiro, tá? Então é super importante olhar para isso.
né, que vão ser as pessoas que realmente vão se destacar nesse tempo de muita tecnologia cercando a gente. E eu queria muito saber se vocês têm alguma curiosidade sobre essa área, alguma pergunta, algum desconforto até de achar que não é para si, ou como se vê, ou que não consegue se ver, ou que adoraria se ver. Queria escutar vocês nesse lugar um pouquinho. Alguém? Não me deixa falando sozinha, vai, gente. É muito difícil dar aula online. Me ajuda a nos ajudar. Cara, eu achei muito interessante o que você falou e, primeiro, meu nome é Henrique. Eu achei Oi. muito interessante isso que você falou e eu gostaria muito de me ver nesse cenário, entendeu? Só que eu acho que eu ainda não achei, na verdade, eu ainda não achei como que eu vou me inserir, entendeu? Eu Me gostaria de me relembra. ver nesse cenário, mas eu ainda não encontrei uma forma de me inserir. Eu gostaria de fazer isso com saúde, sabe? De alguma maneira fazer um link disso aí com saúde. Eu até vejo algumas pessoas fazendo, sigo algumas pessoas, tenho alguma ideia, mas eu ainda, assim, não encontrei o meu espaço. Você está fazendo uma formação em saúde. Eu faço medicina. E eu também Certo. gosto muito da parte de esportes, entendeu? De Legal. academia, treino, essas coisas, assim. Ah, tem muita coisa que dá para fazer. Você provavelmente já ouviu falar nos Doutores da Alegria, né? Não, ainda não. Não? Vou saber Ah, agora. então, Com vou mandar você para aí. você. É um grupo que eles criaram um projeto super bacana e que eles acabam recebendo também incentivo de lei cultural e tudo mais. Que eles são médicos e eles fizeram um projeto na época, começou com crianças que tinham câncer, e eles entenderam que tinha um campo que precisava ser preenchido, que era o da felicidade. E eles são também palhaços, eles são educadores, eles são atores, eles são músicos, e eles foram juntando pessoas que tinham habilidades criativas para além da medicina, ou que simpatizavam com a medicina, com esse tipo de projeto. Então, por exemplo, se eu tocasse violão e quisesse muito me voluntariar para levar felicidade e música para as crianças que estão internadas com câncer, eu poderia fazer parte do Doutores da Alegria. Então, tem médicos e não médicos, mas eles começaram como médicos, vale a pena você dar uma pesquisada, eu posso depois mandar o link para vocês também, que isso mostra muito como a criatividade entrou numa disciplina que parece muito engessada para ela, né? É um caminho que eu acho que é só um exemplo, mas a gente pode pensar em vários outros. Mas, sem dúvida, a saúde ela vai precisar abraçar muita coisa relacionada a bem-estar. A gente está vivendo o momento da epidemia da solidão no mundo todo. O Brasil já teve como um dos países mais felizes do mundo, conforme a gente foi aumentando o nosso uso de redes sociais, essa maluquice, hoje a gente, né, é um dos países mais conectados, que gasta mais tempo em rede social. Então, quando eu falo da presença de vocês aqui, é porque eu sei que a nossa atenção hoje está em 27 segundos. Pensa que você, como médico, vai lidar com pessoas que estão passando exatamente por isso, né? Então, essas crises de ansiedade vão aumentar, a gente já é o primeiro lugar em burnout, e com certeza a poesia, a leitura, a música, a arte, tudo isso ajuda na medicina também. Então, pode ser um caminho para ser pensado em como somar essas habilidades. Gostei bastante do que você falou aí. Já até anotei aqui, tá? Obrigado, viu, Bárbara? Nada, imagina. Vamos que se for criar, me chama. Pode deixar. Mais alguém? Ninguém? Eu vou seguir então. Gente, em sustentabilidade, acho que teve gente que falou de sustentabilidade, em projetos de gênero, né, de violência, de gênero contra a mulher, em projetos para quem está fazendo nutrição ou algumas outras cadeiras, tudo isso pode passar pela economia criativa também. Quando a gente pega Hoje mesmo eu conheci, eu tô na banca de um projeto que está avaliando um edital de economia criativa. E aí são 30 projetos. Hoje tinham muitos projetos voltados exatamente para a área da alimentação, de como que eles estão trabalhando oficinas, workshops e uma série de atividades em escolas públicas também,
de como é que as crianças podem ter uma outra relação com a comida. E aí eles vão misturando essa questão da comida com outros conhecimentos, com história sobre aquele alimento, com a história do Brasil, por que que tem a laranja tal aqui e não tem em outro lugar. Então você vai mesclando uma série de saberes e tudo isso pode virar também projetos relacionados à economia criativa, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade? Ainda é uma luta na gastronomia. Sim. Sabe um projeto, Yasmin, que eu amo, que vem muito na minha cabeça? Gastromotiva. Não sei se você conhece. Gastromotiva é um projeto muito legal, tá? Vale a pena olhar depois. Que eles começaram a colocar várias comida de verdade, né? Então trabalha com comida de verdade, com toda uma cadeia de produtores também, de comida responsável, digamos assim, e gera refeições, né? Tinha até um restaurante ali no centro, mas fechou, infelizmente. Muitos falam de alimentação o quê? Deixa eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo. Deixa eu abrir aqui o mensagem. Muitos falam de alimentação e pouco se tem trabalhos com palavras-chave de gastronomia. Então, na gastronomia tem muitas iniciativas, tá? Eu até posso mandar para vocês algumas que eu conheci hoje, que eu não conhecia, que são muito bacanas, mas também tem como a gente cruzar esses saberes da arte com a comida. Então, tem muitas expressões de arte que a gente pode trabalhar junto com comida, tem história que a gente pode trabalhar junto com comida, tem a própria criatividade, design, tem muita coisa que dá para a gente fazer com comida. E a gastromotiva é um negócio bem legal de olhar, porque eles fizeram um projeto que consegue impactar pessoas, formar outros chefes também, e tem uma pegada social relacionada ao projeto, e eles passam pela economia criativa também. Deixa eu ver o que a Nani falou. A epidemia da solidão. Boa. Com certeza, tá? Atividades comunitárias, o que vai afetar muito, né? Principalmente quem vem de territórios periféricos, nos próximos tempos, e na verdade não é no futuro, já esse futuro a gente já chegou, é agora. Sem dúvida, a questão da solidão, e a solidão, para quem vem de periferia, subúrbios e favelas, ela bate de uma forma diferente. Então, além da questão mental e, às vezes, o pouco acesso aos tratamentos, você tem uma questão de quem é você no mundo, e, às vezes, quem vem de outros territórios não chega tão a fundo nesse lugar, então é algo que a gente vai precisar olhar. As questões climáticas aceleram também essa ansiedade, né? Então, essa ansiedade climática, o racismo climático, tudo isso também é uma outra pauta para quem está olhando para cadeiras de formação que passam também pela sustentabilidade, que, aliás, muita coisa aqui se cruza. Por exemplo, economia criativa e sustentabilidade. Teve um coletivo que fez uma exposição no Morro Santo Amaro, que os meninos colocaram toda uma favela como se ela fosse de gelo, derretendo ali em tempo real, enquanto eles estavam cantando um rap, fazendo uma letra de rap, fazendo uma apresentação cultural para mostrar como esse tempo está indo embora e que a gente não tem tempo mais para esperar. Então, isso é economia criativa e sustentabilidade junto, né? E usando a arte como uma linguagem para a gente juntar essas coisas. Deixa eu ver aqui. A gastromotiva. Vai dar uma procurada, depois eu mando para vocês também. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta, dúvida ou brisas, ideias? Fala, Luísa. Bom, professora, eu estou gostando muito do conteúdo e eu realmente estou pensando em alguma dúvida ou curiosidade. Mas algo que você comentou, né, alguma das coisas, e que eu fiquei pensando sobre, seria só se depois não for pedir demais, você puder disponibilizar todos esses exemplos, sabe? Porque eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia nenhum deles, e todos têm interseções tão diversas e que eu acho que sempre pode ser inspirador de fato, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando muito fora da caixa e às vezes você realmente não precisa reinventar a roda para fazer algo incrível. Eu acho que esses exemplos que você deu foram muito maravilhosos. Então, você que tem tanta experiência na área, se pudesse depois encaminhar para a gente, eu pelo menos agradeceria muito. Eu acho que super valeria.
Mando super para vocês. E vale também pensar, quem usa aí os amiguinhos como o ChatGPT, eu chamo outro de Claudinho e outras inteligências artificiais, vale a pena criar um promptzinho que ajude a mapear iniciativas dentro da área de vocês que olhem para a economia criativa. Pode ser que ele traga também muitas ideias, tá? Eu acho que é bacana. Mas o que eu lembrar, eu vou mandando para vocês. E hoje mesmo eu já separei um monte por causa dessa história dessa banca, que são vários projetos que passam, muitos passam pelas áreas que vocês estão citando aqui também, tá? Mas fiquem com essa coisa da saúde mental na cabeça, porque eu acho que isso vai servir para todas as profissões. Então, assim, todas a gente vai precisar olhar um pouco para isso, a gente vai precisar, as pessoas vão precisar voltar a conviver, né? Olho no olho, no dia a dia, cada vez mais, tudo que foi experiência, que a gente possa colocar as pessoas a estarem juntas, a sentirem as coisas, a saírem da tela, vai ser muito importante, em qualquer profissão, tá bom? Tem mais alguém, acho que tem mais alguém com a mão levantada. Que eu tô olhando no celular, então, gente, pode falar. Oi, É o Bárbara. Wallace. Oi, tudo bom? Tudo bem? Então, o meu não é uma dúvida, é mais um comentário. Eu só queria dizer que eu tô gostando bastante da aula, tô achando bem interessante, e eu faço engenharia química na UERJ. Então, eu queria entender um pouquinho melhor da aula e por isso que eu não tô falando muito, tô aguardando um pouco para poder ouvir e me aprofundar mais para poder tentar explicar o que eu quero saber. Legal. Por que você escolheu engenharia química? Então, eu fiz técnico em química no colégio, aí isso acabou me deixando interessado mais na química. E gostei bastante. Aí eu acabei seguindo nessa área e tô aí há 4 anos já fazendo faculdade, tentando finalizar. E você se vê mais ou menos atuando aonde nessa área? Só para ver se me dá alguma ideia aqui. Então, eu gosto mais da parte de indústria na parte que não seja laboratorial. Eu gosto de atuar Tá. na parte de plantas e de construção mesmo, sabe? Na De parte plantas. de. Isso, na planta da indústria. Interessante. Vou ficar com isso na minha cabeça, que me veio uma ideia aqui, mas a gente fala. Lembrei de um projeto, por exemplo, que era totalmente colaborativo, que você conseguia mapear via aplicativo é, moléculas nesse caso não era planta do jeito que você está falando, é planta-planta, né? Mas que você conseguia mapear moléculas dessas plantas. Eu só conheci isso por causa de um amigo meu que era biólogo, me lembrou dessa história aí, mas enfim. Vou seguindo aqui, a gente vai brisando até a semana que vem sobre essas possibilidades. Vou trazer alguma coisa na próxima aula de engenharia química também. Mais alguém, gente? Vou seguindo o baile aqui, então vocês vão me interrompendo, tá? Eu não vou dar intervalo agora, não. Vocês querem parar ou a gente segue? O que vocês acham? Vocês querem 10 minutos ou a gente segue? Por mim dá para seguir. Podemos? Então vamos nessa. Se vocês sentirem necessidade, dá um alôzinho aqui e a gente dá uma pausa, tá bom? Então, assim, quais são os caminhos e oportunidades? É isso, né? Quando a gente começa a conversar, parece que está meio nebuloso, mas depois a gente vai entendendo que, como está muito no nosso dia a dia, todo mundo aqui ouve música, né? Gosta de algum tipo de música, gosta de algum tipo de arte, pratica alguma coisa, né? Mesmo sem conseguir nominar. Uma vez perguntaram assim, qual é a sua arte? Eu fiquei meio bugada, sem saber responder. E isso foi recente. Eu fiquei assim, poxa, qual é a minha arte? Será que a gente já parou para pensar qual é a nossa arte? Eu fiquei assim, caramba. Aí eu falei assim, eu acho que a minha arte é escrever. Aí veio uma outra e falou, eu gosto de desenhar, de pintar. Eu nem sabia que ela desenhava. A outra falou, eu tô fazendo, comecei a costurar do nada agora para sair um pouco da tela. Então, assim, qual é a nossa arte? Eu acho que vale a pena a gente também pensar no nosso dia a dia, né? A nossa arte pô, eu monto playlists de música que são maravilhosas, eu sou quase uma DJ para mim mesma. O que é a sua arte? Eu tenho essa curiosidade também da parte de vocês, mas pensem sobre ela na semana que vem, vocês me contam. E aí, alguns cargos que dá para a gente pensar por aqueles eixos que a gente estava falando, né? Quando a gente está falando de consumo, dá para trabalhar com a parte de design gráfica, com arquitetura, com estilo, com publicidade, com gestão de marca,
e para muito além, né? Acho que a questão também da gastronomia acaba entrando por aqui. Tudo que pode ser um bem consumível, tudo que pode ser consumido, entraria aqui de alguma forma, tá? Quando a gente está falando de mídia, roteirista, editor, jornalista, mas hoje em dia a gente também tem as pessoas que são criadoras de conteúdo, gestoras de comunidades em redes sociais, e a gente vê um monte de nutricionista, médico, especialistas em sustentabilidade. Por exemplo, você trabalha com engenharia química, você pode ser, sim, um criador sobre esse tema e levar, e a sua arte ser levar esse conteúdo num formato bacana para as pessoas poderem consumir, entenderem um pouco mais sobre ele. Em cultura, tem muitas áreas de produção, né, cultural, muitas. Aí a gente abriria aqui um leque infinito de gestão executiva, de produção executiva, produção cultural. Dentro de produção, a gente tem produção técnica, tem muitas frentes. Curadoria também é uma coisa que entra por aqui. Todas as questões que passam por qualquer tipo de música, né? Então, se você é um técnico que trabalha com música, você está dentro da cadeia criativa. Se você é um produtor que monta samplings, você está também na cadeia criativa. Se você é um músico por si só, você está na cadeia criativa. Se você distribui, faz estratégias de distribuição de música também. Então, tem um guarda-chuva muito amplo dentro da música, inclusive comercial, de negócio, de administração, muita coisa cabe aqui. De TI, muita coisa de tecnologia de informação também cabe aqui, dentro de cultura, enfim, e por aí vai. E toda a parte de tecnologia mais pesada que a gente fala que é o hardware da coisa mesmo, né? Então, desenvolvimento mesmo, desenvolvimento de game, desenvolvimento de plataformas, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de tecnologias em geral, toda a parte de design dessas tecnologias, toda a parte de venda, estratégia de venda disso, com ferramentas que te ajudam a vender, e toda a parte de IA e de design, de criação de prompts que vocês podem fazer com a IA também. Isso aqui abriria todo um outro capítulo que a gente poderia vir a trabalhar. E vale muito a pena usar a favor de vocês em qualquer área que vocês estejam trabalhando, tá? E economia criativa também é uma estratégia de território. Eu perguntei de onde vocês eram, porque é isso, pensa, cada um aqui está num Rio de Janeiro diferente, similar em algumas coisas, mas vivendo também suas territorialidades, né? Então, muita gente, muitos polos criativos, distritos criativos, acabam usando as cidades, né? A estrutura criativa local para gerar e mobilizar a economia criativa. Então, não dá para depender só de política pública, né? Então, fazer esse exercício de pensar assim, no entorno do seu bairro, da sua rua, da sua casa, da sua região, o que está acontecendo ali que está movimentando essa economia local? E, geralmente, a economia criativa acaba movimentando essa economia do território, né? Então, essa indústria criativa mais formal está muito concentrada aqui no Sudeste, no Sul do país, mas eu também vou trazer uns exemplos para vocês que vocês precisam ver, que é o que está acontecendo no Norte e no Nordeste, tá? Principalmente, gente, o Norte. Belém é um celeiro de excelentes ideias para várias áreas dessas que a gente está falando aqui, quando a gente está falando de economia criativa. Eu conheci, inclusive, um projeto de uma menina que ela capacita indígenas, quilombolas e ribeirinhos a trabalharem com cinema. Então, a galera começou, entendeu que não só certas histórias não contavam as histórias que eles queriam, mas que eles também queriam trabalhar com isso. Então, tem as duas frentes. Eles fazem hoje o cinema... Putz, eu esqueci o nome agora. Tá numa apresentação minha. É Cine Beiradão, eu acho, tá? E a foto é incrível, vou mandar para vocês também. É uma tela, como se fosse uma tela inflável, que eles levantam no meio da comunidade ribeirinha um telão, e eles começaram não só a roteirizar os filmes, a produzir, a dirigir, a criar os filmes, mas eles também fazem festivais de cinema itinerante que eles rodam por essas comunidades. Então, isso é muito bacana. Às vezes, você pegar uma arte de uma pessoa, que poderia só... poxa, eu gosto de
de trabalhar com roteiro. E ela, de repente, ter uma ideia de, mas por que não mais pessoas, né? Porque a partir do meu território, da desigualdade que existe sobre as narrativas do meu território, o que eu posso fazer com isso? E aí ela vai e cria esse projeto que acaba capacitando indígenas, quilombolas e ribeirinhos a trabalharem com cinema, e tem esse outro projeto que acaba levando o cinema também para todos esses lugares. Então, é uma economia criativa que tem um impacto direto local e que é incrível e que também serviria para a gente aqui, né? Em Recife, hoje, a gente tem um polo muito grande de inovação, de muita gente trabalhando com inovação em muitas frentes diferentes, que usa também toda a cultura do frevo, do Museu do Frevo, a cultura dos bois, né? Eles também têm os bois lá, não só no norte, né, no Maranhão, para trabalhar também a cultura e a economia criativa. Então, tem todo um projeto de agrofloresta que acontece por lá e que no São João eles acabam levando o São João para dentro desse repertório de agrofloresta e acaba fazendo com que as pessoas conheçam mais o saber da terra, do alimento, da economia que faz girar aquilo ali a partir de uma festa de São João. Então, eu tenho uma festa de São João, mas que me traz um saber sobre alguma coisa também que tem a ver com agro, que tem a ver com alimentação, tá? Então, olhar para essas territorialidades, né? O aspecto da Rocinha, por exemplo, tem alguém aqui que é da Rocinha, é muito diferente do território onde eu cresci, que é na Zona Norte, no Engenho Novo. Então, tem aspectos territoriais muito distintos. Talvez na Rocinha você consiga desenvolver projetos de turismo, projetos que passem por certos acessos que uma comunidade na Zona Norte não tenha tanto, e vá para uma base mais educacional, vá para uma base mais de formação. Então, a economia criativa ali vai ter que girar talvez em um outro lugar, que é diferente dessa outra territorialidade, mesmo a gente falando de duas favelas. Beleza? Dúvida? Posso seguir? Vou indo. Então, por onde dá para começar, né? Tem algumas trilhas aí que dá para vocês pensarem como começar a olhar para trabalhar com isso, né? Eu acho que dá para olhar para o que vocês já produziram, então, assim, ou o que vocês gostariam de produzir. Então, algum evento na sua casa, no seu bairro, com seus amigos, isso pode virar um projeto. Alguma iniciativa, se alguém gosta de ler e faz um clube de leitura, ou se faz um encontro de rima, ou se faz uma tarde de saberes de comida, ou se faz a química, a engenharia química da vida real, como é que a gente coloca a química na vida real das pessoas, isso vira uma série de experimentos, começar a montar um portfólio de iniciativas. E aí eu sempre falo assim, testa, talvez você não tenha ainda, mas testa alguma coisa. Faz no beta mesmo, não espera nada, assim, não espera um resultado, não espera view, mas faz um teste, faz um fim de semana, né? E documenta isso. E aí você começa a, de fato, desenvolver a sua criatividade e qual lugar que você quer trabalhar com isso. Tem muitos editais que apoiam projetos da economia criativa, tem muitas leis de incentivo, então esse também é um caminho. Tem quem começa, né, com coletivos e suas redes locais, que eu acho que eu já falei um pouquinho mais aqui, então procurar também dentro da sua temática do que você quer atuar, quem já está fazendo aquilo, né? Quem já está fazendo bem, quem achou uma ideia inovadora dentro daquela temática, quem são os coletivos e pessoas que estão fazendo isso. Então, fazer um levantamento de nomes e de coletivos. Tem os cursos técnicos, né, que são as formações que já vão credenciando para essas oportunidades, aí são mais específicas dentro da área mesmo. Redes sociais como vitrine, não tem jeito, às vezes é difícil a gente fugir disso hoje em dia, mas eu falo assim, eu trabalho, minha área principal, inclusive, é comunicação, né? É estratégia de comunicação, como vocês viram aqui, e não adianta abrir um monte de canal, acho que tem que fazer um canal bem feito, e aí escolher assim, pô, as pessoas que eu quero atingir com esse projeto estão usando mais o quê? Como? Qual o formato que vocês podem pensar? Então, a rede social ela pode ser uma vitrine para um projeto e você pode achar um formato que você fale sobre ele. E, de novo, né, começar do jeito que dá. Pensar como uma cabeça de laboratório mesmo, tá? E as marcas também, não estão aqui, mas as marcas também são caminhos que vocês podem olhar. Muitas marcas hoje trabalham também apoiando projetos em todas essas áreas que a gente falou, de alimentação, passando por sustentabilidade, a projetos de gênero,
as marcas estão olhando para isso, porque as marcas já entenderam que não é mais só sobre publicidade, mas qual a história que eu vou contar junto com a minha comunidade? A gente vai falar um pouquinho disso agora aqui um pouquinho mais para frente. Alguma pergunta, alguma dúvida aqui nessa parte? Comentários? Não? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos seguir. E aí, falando de alguns exemplos, tá? Que tangibilizam um pouquinho isso que a gente está falando. Falando de inteligência artificial um pouco. Ela está aí, e na economia criativa tem gente que fala que ela vai vir varrendo todas as cadeiras, o que eu não acredito, né? Mas potencializando algumas delas. E aí o que vai fazer diferença é o que eu falei lá atrás, o teu poder de criatividade. Acho que a gente viu, vocês repararam que na Copa estava todo mundo com a esteira rosa? Mesmo sendo Puma, Adidas, Nike, todo mundo com a chuteira rosa. Vocês leram ou viram alguma coisa que explicava essa história da chuteira rosa? Gente, caiu aqui. Eu vou abrir no celular para a gente continuar falando enquanto isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Sim. Meu computador ele desligou, galera, mas vamos seguir. Então, a chuteira rosa. Se a gente começa a usar todo mundo as tecnologias de inovação do mesmo jeito, vai ficando tudo igual. Eu vou dar um exemplo para vocês. Inteligência artificial. Nós somos quantos aqui? Uns 20, né? Se a gente criar a mesma pergunta, talvez a gente receba respostas muito parecidas. E o que vai fazendo a gente se diferenciar no nosso mercado é exatamente a nossa capacidade de conseguir usar dessa tecnologia de modo a se diferenciar junto e dentro dela. Então, o que aconteceu? Todas as marcas beberam na mesma fonte de pesquisa de tendência, que falava que a cor rosa era a cor boa para esse ano, é a cor que mais faz contraste com o gramado, é a cor que a geração Z está olhando, a história do Pink, a gente está nesse momento, não sei se vocês repararam, né? Mas os jogos, as bets, tudo tem uma coisa muito neon. Então, tinha uma fonte muito parecida de informação que levava todo mundo mais ou menos para uma mesma interpretação. E aí chegou na hora, nenhuma marca se diferenciava, nenhuma marca estava ali contando uma história diferente da outra, de fato, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa ficar de olho e prestar atenção quando a gente está falando de economia criativa, porque se a gente fica nas mesmas fontes, a gente acaba gerando os mesmos resultados. Então, é uma coisa importante para a gente prestar atenção, tá? Gente, meu computador, ele acho que deu ruim, mas eu vou continuar sem ele aqui. E aí, essa parte da inteligência artificial que que eu estava falando para vocês, o que eu acho que vale a pena prestar atenção? Por exemplo, quando a gente começa a criar dentro do Roblox, alguém aqui joga? Conhece o Roblox? Só para eu saber. Eu tenho filho, parente pequeno, enfim. Eu não conheço, Sim, não. tenho sobrinhos. Conheço. Conhece? A maioria não conhece? A maioria conhece. Meus irmãos Vai se jogam aberto. jogando com a filhada. Pois é, gente, tem que ficar de olho na garotada, viu? Então, o Roblox tá agora com uma estratégia bem agressiva de que você pode criar os seus espaços. Acho que eu consegui voltar aqui. Deixa eu voltar a projetar minha tela. Que você pode criar os seus espaços dentro do Roblox, que as marcas podem criar experiências interativas. Então, assim, a Anitta fez um show dentro do Roblox, por exemplo. A L'Oréal fez um treinamento anti-assédio dentro do Roblox. Tudo isso é criação de economia criativa, tá? O Carrefour vendeu coisa na hora numa loja dentro do Roblox. Então, a gente está juntando ideias que passam por áreas diferentes que criam uma experiência no usuário dentro de uma plataforma. E cada vez mais a inteligência artificial ela vai acabar mexendo com a gente também
nesse lugar. Espera aí que eu vou projetar a tela de novo, só um minutinho. Voltei? Não voltei. Vocês estão me vendo? Sim. Ah, tá bom. Vou compartilhar a tela de novo. Espera aí. Então, também tem um outro case aqui que eu acho super bacana. Eu não lembro se vocês viram, mas ele deve ter uns 3 anos. Vocês viram uma propaganda da Volkswagen quando falou que ia tirar a Kombi de linha de uma vez? Vocês viram essa propaganda? Sim, não, não, não. Eu vou mandar. Os links estão aqui também, mas eu vou mandar para vocês. O que aconteceu? Imagina você trabalha na indústria de carros. Você poderia ser um engenheiro e poderia ter tido essa ideia, por exemplo, tá? E aí a Volkswagen falou assim, poxa, a gente vai tirar a Kombi de linha. A Kombi é um ícone, né, dos carros. A Kombi vai sair de linha. Como é que a gente vai fazer essa história? E aí eles fizeram uma coisa que gerou muita polêmica, porque isso tem 3 anos, 2 anos, a gente não estava nem nessa discussão sobre a como a gente está agora. Isso gerou uma discussão sobre ética dentro da indústria criativa, que foi pegar a Elis Regina, que já faleceu, que é a mãe da Maria Rita, e colocar como se fosse um encontro dessas gerações ali dirigindo essa Kombi. Então, como se a Elis lá atrás estivesse dirigindo, ela canta aquela música, né, do Como Nossos Pais e tal, e aí você vem para um futuro que é já a filha dela caminhando, dirigindo um outro carro, entendendo que essas memórias ficam, as lembranças vão ficar, mas certas coisas vão passar, mas aquilo vai estar sempre vivo dentro de você. Eticamente, o que vocês acham disso? Vocês acham que pode, não pode a gente reproduzir alguém que já faleceu para gerar entretenimento para as pessoas? Isso cabe dentro da indústria criativa? Faz sentido a gente trabalhar a criatividade também nesse lugar? Nem um pouco. Por quê, Yasmin? Pode ter gente que acha que faz sentido, tá? Eu posso tentar passar o case aqui. Vocês querem que eu passe? Para todo mundo ver o vídeo? Vamos ver se Sim, ele por vai rodar. favor. Ah, se ele não rodar, eu jogo aí no chat e vocês olham. E aí a gente volta aqui, tá? Peraí, vamos ver. Ó, minha vida é assim, gente. 20 abas abertas. Propaganda. Peraí, vou lá. Vocês estão ouvindo? Não? Peraí. Aonde eu faço isso, sabe? É aqui? Tá. Peraí. Ah, boa. Peraí. Vamos ver se agora vai. Críticas, um Estão dos vendo? trunfos das ferramentas é a possibilidade de reviver e matar a saudade de celebridades que já nos deixaram. Dessa vez, a tecnologia permitiu um dueto incrível entre a cantora Elis Regina e a filha dela, Maria Rita. A ideia partiu da Volkswagen e fez parte de uma campanha em celebração dos 70 anos de estrada da marca alemã aqui no Brasil. Logo no início, Maria Rita aparece no volante de uma Kombi elétrica, o ID Bus, enquanto canta uma das músicas que fez mais sucesso na voz da mãe dela nos anos de 1970, Como Nossos Pais, de Belchior. Em meio às imagens de carros icônicos da Volkswagen que fizeram história aqui no país, como o Fusca,
Elis Regina aparece conduzindo uma Kombi clássica e canta ao lado da filha. Para trazer Elis de volta para essa campanha, foi usado um procedimento chamado de deepfake. Essa técnica permite recriar rostos de pessoas, incluindo celebridades que já se foram. Para conferir o comercial completo, acesse o nosso site. Lá você também encontra mais informações de como o vídeo foi produzido. E por falar em... E aí, gente, o que vocês acham dessa história? Vou Menino ver é aqui se eu... bizarro, morto não tem direito de descansar. Eu vou procurar o Nem vídeo. depois de morto. Cadê? Parei de projetar? Parei. Deixa eu ver quem tá falando aqui. Fizeram com rapper, não sei se foi o Tupac. Fizeram com Kevin. É isso, é dinheiro. A Madonna já deixou escrito que ela não quer que a imagem dela seja reproduzida em nenhum holograma, em nenhuma coisa, em absolutamente nada depois que ela morrer. E isso não é mais criativo e que isso não é entretenimento e que ela não quer. Mas é uma discussão, né? É uma polêmica desses nossos novos tempos. E isso vocês vão encontrar na frente de vocês toda hora quando vocês tiverem algum projeto que passe pela indústria criativa, né? Pela economia criativa. Porque qual é o limite da criatividade? Né? O que a gente pode... Qual o limite do entretenimento? A gente vê hoje em dia um monte de perfis nas redes sociais que estão fazendo conteúdos falsos, né? Estão fazendo conteúdos que incitam violência contra mulheres e que estão ali moldados como entretenimento. Então, por exemplo, já viram aquelas novelas de fruta que está rolando muito no TikTok? Tá rolando, você tá lá, de repente, você é impactado por essa história dessa novela de fruta. Alguém ali fez aquele roteiro, alguém fez aquela animação, alguém está ganhando dinheiro para produzir aquela narrativa. E, de repente, aquela narrativa ganha milhões de visualizações. Quem pode ser responsabilizado por aquilo? Então, essa também é uma discussão que está dentro de quem trabalha com a regulamentação de redes sociais, que é muito importante que a gente comece a ter, porque senão, com a questão da IA, isso vai piorar bastante. A gente começa a escalar esse tipo de coisa. E aí, onde está essa fronteira, né? Que nem o Wallace está falando assim, mas quem permitiu? E mesmo que permitiu, por exemplo, a Maria Rita permitiu, ela deixou que fizesse. Mas mesmo assim, ela vai, mesmo sendo a filha, ela tem o direito sobre o que está datado, passado, sobre a vida, sobre uma outra vida, mesmo sendo filha, né? Essas narrativas das frutas, que parecem um desenhozinho engraçadinho. Muitas ali tem muitas questões de violência contra a mulher, de colocar a mulher como submissa, de colocar, né, o marido fruta como alguém que trai, que tem várias outras mulheres. E isso está chegando em escala para muita gente. Está chegando, inclusive, para meninas, está chegando para os meninos. Né? Então, como é que a economia criativa também ela precisa ter um papel de responsabilidade sobre as coisas que a gente vai criando, né? Eu vou compartilhar de novo aqui, tá? Agora que eu já aprendi como faz o negócio do vídeo, vou ficar indo e voltando. Vocês estão vendo aí? E aí aqui tem alguns outros exemplos, né? Tudo com a IA vai fazer com que a gente crie mais rápido. Você vai conseguir fazer um roteiro mais rápido, você vai criar uma imagem mais rápido, uma música. Eu tenho um menino que trabalha comigo que toda reunião ele acaba fazendo uma música daquilo que eu falei na reunião, gente, é o ó. Além de virar meme agora, o que eu mando ainda vira música. E aí ele transforma em música e manda no WhatsApp na sequência. Eu também posso mandar uma dessas para vocês poderem me usar um pouquinho, eu mando lá no grupo para vocês depois. Mas ele faz isso em 2 minutos. Né? Então, assim, isso é um recurso que a economia criativa tem. E em qualquer área que vocês tiverem, vocês podem usar e que pode ser divertido também criar, né? As marcas que eu falei estão participando dos jogos, estão participando dos festivais. Aí você imagina, né? Esses jogos tem muita criança. Tem muita criança dentro desses jogos. Mas as marcas estão ali já fazendo uma série de experiências que essas crianças estão tendo contato com essas marcas sem nem perceber direito que aquilo é uma marca. E elas começam a entrar. Então, tem marcas que estão criando coisas legais, que podem, por exemplo, se aparcerar de um projeto de gênero, levar uma discussão anti-assédio, né, antirracismo. Tem marcas que são de supermercado e que podem levar uma loja
de produtos naturais, e aí ela poderia estar fazendo uma parceria com uma ONG ou com alguém que tem um projeto sobre educação alimentar e que trabalhe com nutrição. Então, isso é uma forma de também estar dentro da indústria criativa, da economia criativa como um todo. E isso gera muita grana, tá? Um exemplo, tem uma bolsa que foi vendida no mundo virtual, que é uma bolsa da Gucci, que ela existe virtualmente e que ela foi vendida mais cara virtualmente do que a bolsa física. Isso tudo para dizer assim, olha o poder que tem a criatividade e quanto dinheiro ela não pode gerar. Isso tudo é sobre a narrativa que a gente cria em torno das coisas, né? Então, assim, essa bolsa da Gucci aqui, que está aqui do ladinho esquerdo, ela foi vendida no Roblox. Mas também tem vários outros jogos e outras coisas que é um jeito de você... Mas aí pensa assim, alguém que trabalha com moda. Acho que aqui não tem ninguém que está fazendo moda, né? Mas se tivesse alguém aqui que trabalhasse com moda, pô, como que eu posso olhar para a economia criativa? Tá aqui. Tem muitas formas hoje da gente poder olhar para esse lugar. E que é muito louco, né? Porque às vezes esses produtos, eles só existem virtualmente. A Adidas fez a mesma coisa. Ela fez um colar, né, que também foi vendido digitalmente. E as pessoas apostaram a moeda, que na verdade, né, como se fossem dólares, mas são 2.000 dinheiros, 2 milhões de dinheiros, entre aspas, dentro da plataforma para ter aquele colar. Aqui o Walmart criou uma Walmart Land, que vendia os produtos que tinham na loja física direto dentro de uma experiência, dentro de um game. Então, isso aqui, eu trouxe esses exemplos de game, de IA, mas tem acontecido no Rock in Rio, tem acontecido nos festivais, vai começar a acontecer cada vez mais muito perto da gente. No supermercado, você pode ter uma interação. Então, assim, vai cercando a gente em todos os lados. Alguém viu alguma coisa recentemente, algum exemplo, algum case que vale a pena trazer? O que acha que poderia ser uma ideia bacana, assim, de economia criativa, nesse sentido? Não? Vou seguir então, hein? Tô vendo assim, um joinha aqui, um negocinho ali. Então vamos nessa. E por que não falar, né, de música, né? Trilha sonora, funk, rap, dança, passinho, né? Isso tudo virou muito mais do que uma expressão. Ele virou um circuito cultural. O passinho virou filme, o passinho virou competição, o passinho virou projeto audiovisual, virou show, né? Então, assim, tem toda uma expressão também que vem de outros territórios. A Lacoste, vocês viram essa história da Lacoste? Foi lá em São Paulo, mas eu não sei se vocês viram aqui. A Lacoste entendeu que tinha um grupo muito forte nas redes sociais, que eram os lacosteiros, que era a galera do funk, que era a galera do rap, mas principalmente do funk, que estava hackeando a marca, literalmente, usando a marca de outras formas. E principalmente, não só nas letras das músicas, mas como um código dentro dos bailes, dentro das disputas, dentro dos espaços. E até então eles focavam muito em vender para o cara Mauricinho, que joga tênis, né? Só que eles começaram a ver que no Brasil, lembra que eu falei lá atrás de território, cultura, comunidade, você tem que olhar para onde você está. A economia criativa ela precisa girar na territorialidade. Eles entenderam, cara, isso faz muito sentido para essa galera aqui, e eu não preciso perder a galera que eu já tenho. Se eu fizer alguma coisa muito focada para esse público, usando a linguagem dessa galera. Mas o que eles precisam? Além deles gostarem da roupa. E aí eles criaram em São Paulo a Casa Lalá. Eu vou mandar o vídeo para vocês também depois. Vocês têm que me ajudar para não esquecer tudo que eu tenho que mandar, hein? Eu devia estar anotando. Mas aí vocês me lembram, tá bom? Me manda mensagem, manda direct. Vou mandar esse vídeo também da Casa Lalá. Eles fizeram uma casa em São Paulo, que eles entenderam também assim, pô, como eu apoio a minha comunidade dos lacosteiros? O que eles precisam? Eles precisam de estúdio para gravar, eles precisam de estúdio para filmar, eles precisam de um bom lugar que tenha luz, eles precisam de um lugar para fazer evento, eles precisam de um lugar para fazer show, eu preciso de um lugar que eu possa juntar tudo isso e fazer desfile de coleção nova e usar essa galera também na minha marca. Como eu misturo tudo isso? Como eu faço essa economia criativa girar
dentro da comunidade que está projetando a minha marca nesse lugar. E aí eles fizeram a Casa Lalá, chegaram a fazer uma ação num dos principais shoppings de São Paulo, mudaram a fachada da Lacoste para Lalá. Foi uma iniciativa bem corajosa, né? Porque a marca recebeu também muitas críticas do outro público que ela atua mais, mas foi com muita pesquisa. Acho que alguém aqui falou de pesquisa também, porque é importante pesquisa, né? Mas com muita pesquisa eles entenderam que dava para fazer esse caminho bem autêntico sem perder o caminho que eles já tinham. E foi um sucesso. E a Casa Lalá está de pé, né, até hoje. Foi um sucesso de campanha, um sucesso de lançamento de peças exclusivas. Vários MCs se aparceraram da marca. Então, eles fizeram uma coisa de um negócio muito profissional por trás dessa história. A GR6, a Condzilla, enfim, também trabalham muito forte uma série de modelos criativos que movimentam essas comunidades. E aí tem isso, né? As marcas estão querendo cada vez mais entrar nas conversas da economia criativa, usando os comportamentos das pessoas, os eventos que as pessoas já fazem, as comunidades. Então, assim, estou citando muito o Morro Santo Amaro, que eu também tenho muita parceria com eles lá, mas quando descobriram o baile lá, as marcas começaram a entrar mais, né? A Kenner começou a fazer uma estratégia de trabalhar com vários micro e nano influenciadores de territórios de favela do Rio de Janeiro todo. Depois ela foi subindo e ela foi trabalhando os médios influenciadores até chegar nos embaixadores, que você tem ali a Anitta. Costumo falar que para qualquer projeto, se vocês quiserem trabalhar um projeto, divulgar o projeto em rede social, seja de qual área for que vocês estejam trabalhando, sempre olhar para essa pirâmide de influência que a gente fala. Então, quem está aqui na base, que são as pessoas que têm mil seguidores, 2.000 seguidores, 5.000 seguidores, são os pequenos influenciadores. Eu falo que é a gente como a gente. Não sei se tem alguém aqui que é um grande influenciador, se tiver, me conta. Mas a gente gera uma coisa que a gente fala que é indústria, construção de comunidade. Pô, se eu falar para vocês assim, pô, compra esse negócio aqui, essa parada aqui é maneira, faz sentido, sabe? Sim, também tem a Raider com o Felipe Ret, com certeza. E aí eu falo assim, vocês vão falar assim, pô, é uma amiga minha que está indicando, isso deve ser legal. Isso aqui, essa base da pirâmide, a marca gasta pouco, às vezes ela gasta quase nada, nesse caso ela dá chinelo, e ela tem uma galera que vai postar. E aí ela consegue ter 50, vamos dizer, 50 pessoas aqui nessa base que vão postar o chinelo só porque ela deu o chinelo. Mesma coisa com produto de cabelo. Já fiz para seda, por exemplo. Aí você sobe um pouco mais de influência, que são os influenciadores um pouco maiores. Aí talvez a marca vai pagar alguma coisa, ainda não muito, vai fechar um projeto de conteúdo com esse influenciador ou alguma experiência, e aí ela fala assim, pô, já estou dando chinelo para a galera do Santo Amaro. Então, quando tiver o baile, vou levar um MC tal, que é um influenciador, vou pagar esse influenciador, ele vai lá cantar no baile, vai lançar uma música no baile. Já é um outro tipo de interferência nessa pirâmide. A gente está falando aqui do meio. E na ponta é quem vai me gerar um grande alcance, que é o que é muito midiático, que são as Anitas da vida, que são as pessoas que são plataformas de mídia, são canais maiores até do que a televisão. Essas pessoas, elas não vão dar aquele endosso aqui de baixo, né? Era que nem quando a Xuxa fazia propaganda falando que usava Monange, ninguém acredita nisso. Mas hoje em dia, cada vez mais é cobrado desses influenciadores que estão aqui em cima dessa pirâmide que eles tenham muita autenticidade. Então, as marcas, quando elas estão entrando para movimentar essa economia, que nem a Kenner, que nem alguém falou aqui do Raider, elas precisam entender muito bem a comunidade que elas estão falando. Vou dar um exemplo que vai para um outro lugar. Quando eu estou falando de comunidade, gente, eu não estou falando de favela nem de periferia, tá? Estou falando do que pessoas têm em comum. Pessoas que gostam de uma mesma coisa. Eu estava uma vez trabalhando para a Niele, de cabelo, vocês sabem, de shampoo, condicionador. E aí, foi muito engraçado, porque eles iam lançar um produto novo, que era de cabelo cacheado, não sei o que lá, tem um tempão isso. E aí, uma das pessoas que trabalhava comigo, nessa área de pesquisa, eu falei para ela, Laura, levanta tudo que você puder no Twitter, toda a hashtag, ela fazia toda a parte de pesquisa. Entra em todos os lugares, vê tudo que estão falando, vê o que a galera que trabalha com química está falando, veja só. Vê o que todo mundo está falando sobre esse item, esse produto, que nem fala assim, parabéns, não sei o quê, não lembro agora o que era, mas um item específico, hialurônico, esse negócio.
Eu falei, descobre onde a gente pode ter alguma ideia boa, mas descobre o que estão falando sobre isso. Primeiro, nas redes, em todos os lugares, o que as pessoas acham sobre esse item que tem dentro desse produto. E ela foi varrendo, varrendo, varrendo. Ela falou assim, cara, estou fazendo parte de uma comunidade que chama Cacheadas de Jesus. Gente, isso era, assim, Facebook 2000 e... acho que 2016, 10 anos atrás. A Laura está na Cacheadas de Jesus até hoje, agora foi pro WhatsApp. Porque ela estava fazendo transição no cabelo dela na época. E então a gente começa a perceber, assim, como tem subgrupos e grupos que vão validar ou detonar alguma coisa que você queira trabalhar dentro da economia criativa. Então, quando a marca ela entra, ela precisa respeitar muito a cultura que acontece naquele território, senão ela acaba gerando muito desgaste e muita polêmica para ela. Ou ela pode se sair muito bem e ser muito abraçada por aquela estratégia que ela está criando, tá? E aí, olhar muito para esse gancho estratégico é fundamental, porque isso é o que vai trazer essa credibilidade com o público que essa marca quer se relacionar. E aí, falando um pouquinho de cultura como motor econômico, né? Um motor de escala e tudo mais. A gente está falando de, hoje, um impacto econômico projetado. E quando a gente fala de Rock in Rio, eu trabalhei com Rock in Rio, a gente está falando de 3 bilhões de impacto econômico, a gente está falando de 33 mil empregos que são criados direto e indiretamente, a gente está falando de um retorno, digamos, de R$ 6,50 para cada R$ 1 investido na realização do evento. Então, isso é o que faz o que a gente fala que multiplica a economia. Então, ter um festival desse porte numa cidade como a nossa retorna para a cidade quase 7 vezes o que está sendo investido nele. E aí, em escala, né? Retorna em tudo. Mas aí a gente pode falar, pô, o Tardezinha também, um Lollapalooza também, um baile funk também, um pagode também. Então, se a gente está envolvendo aquela comunidade ela é afetada de alguma forma por aquele projeto. Pergunta, galera. Vou dar uma pausa de 5 minutos para gente, beber água no banheiro, mas eu queria ouvir vocês até aqui. Quem quiser falar também, tá? Mas queria muito ouvir vocês até aqui. Tá fazendo sentido? Tô viajando? Quer saber alguma outra coisa? Fala, Luísa. Pô, tá fazendo sentido. Que bom, Nani. Porque eu sei que é mais Não, é abrangente. só que Fala. Não, é só que eu pensei em um caso que eu achei muito interessante. Eu não me lembro exatamente qual que é a marca, mas se eu não me engano é Nike, se não for é Adidas, enfim. E aí o que acontece é que elas têm nas camisas o espaço de patrocínio, né? E o Spotify, por exemplo, em vez dele simplesmente colocar algo grandão Spotify, ele colocou dos próprios artistas que tem na plataforma dele. Então foi uma maneira indireta, mas que todo mundo sabe que é do Spotify. Então ficou algo assim super melhor de visualizar, sabe? E diferente. Então é algo que também atiça a curiosidade. Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, mas eu gostei muito dos exemplos que trouxeram também, muitos eu também não conhecia. E, enfim, é isso, adorando acompanhar a aula. Eu Eu, lembro desse case também. Eu vou procurar ele para a gente olhar para ele na próxima aula também. Quem falou agora? eu ia falar que eu acho que esses próprios shows que estão acontecendo assim agora na praia, entendeu? São um exemplo, porque recentemente veio a Laura em Rio e tem toda uma questão do clima por trás, né? Que acho que foi a Global Citizen que trouxe esse evento. E eu acho assim, já o espaço estava ali, e aí alguém veio e trouxe uma forma de aproveitar desse espaço aí com a arte, entendeu? Acho que isso tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Totalmente a ver, porque pensa assim, eu posso falar de clima com uma galera que só entende de clima, que talvez está sempre olhando para o clima, mas como que eu vou fazer com que a conversa sobre clima chegue na população em geral? Aí a galera vai e cria um festival. Então, assim, o que está reunindo aquelas pessoas ali? É a música, é a cultura, mas tem uma proposta por trás. Então, a economia criativa ela ajuda muito a pautar conversas, né? São ideias que podem surgir
pela arte, seja qualquer expressão de arte, pode ser um filme, né? Pode ser um documentário, pode ser um festival, pode ser... Vocês sabiam que o Rock in Rio... Sabe como o Rock in Rio nasceu, gente? Era para vender uma cerveja que nem existe mais. Era uma cerveja que era muito ruim, e eles queriam lançar essa cerveja e posicionar essa cerveja. E aí a galera tava assim, gente, como é que a gente vai vender essa cerveja? Ninguém quer beber essa cerveja. Como é que a gente vai obrigar a galera a beber essa cerveja? Como não tem publicidade que a gente faça, propaganda que a gente faça, como a maior parte das pessoas vai conhecer essa cerveja? E aí o Roberto Medina criou um festival de música e só vendia essa cerveja nesse festival. E esse festival, enfim, o Rock in Rio nasceu desse jeito. E até hoje ele está aí, muitas marcas já passaram por lá. Então, às vezes, é isso, a indústria criativa, ela vem, muitas vezes, para gerar uma conversa sobre alguma coisa, que tem a ver com o nosso comportamento. Então, é super importante nessas pautas mais sensíveis que a gente tem visto, né? A gente ter a economia criativa atuando dentro de sensibilizar as pessoas. Eu não lembro se também vou catar essa ativação para mandar para vocês. Foi uma ativação gringa, que era assim, como falar de abuso infantil, um tema super difícil, né? Como falar de abuso infantil para as pessoas se sensibilizarem com isso e entender sobre isso. E aí eles fizeram um negócio que parecia um mercado, tipo um caixote, assim, você entrava naquele caixote ali, como se fosse uma lojinha, como se fosse um mercado, e quando você viu, você estava ali para comprar crianças. Pesado, né? Mas, assim, era uma ONG ativista que trabalhava com a pauta da infância. Aí você pensa assim, porra, trabalho com criança, faço pedagogia, sou professora, ou quero trabalhar com infâncias, ou ser médico de criança. Como eu posso usar a economia criativa, a indústria criativa na minha vida? Esse é um caminho, né? Então, às vezes, as soluções criativas que passam pela arte, né? Isso era uma instalação que usava de foto, de vídeo e uma instalação num espaço público, para explicar para as pessoas que aquilo não era uma coisa legal. E aquilo escalou, né? Numa, numa velocidade que talvez eles não tivessem com outros projetos. Eu acho muito legal olhar o que as ONGs fazem, tá? Greenpeace, Instituto Alana, eu falei dos Médicos Sem Fronteiras, Doutores da Alegria, não é organização, mas é um projeto. Essa galera geralmente está usando muito bem a economia criativa para pautar assuntos que são interessantes no mundo. Teve uma instalação também na Virada Sustentável, que eles faziam o seguinte, eles colocavam... Você estava andando no meio da rua, por exemplo, assim, Praça Sans Pena, ou vou pegar centro da cidade, que talvez mais gente possa conhecer aqui, que eu sei que cada um é de um canto. Mas, sei lá, centro da cidade, ali, Presidente Vargas. Você está andando na Presidente Vargas e daqui a pouco tem ovos, como se fossem ovos fritos, gigantescos na rua. Instalações que usaram a arte para falar assim, tá vendo esse ovo desse tamanho? É a gente fritando aqui com aquecimento global. E aí de novo, usar a economia criativa e a arte para movimentar uma conversa, né? Que faça sentido para as pessoas. Então, essa parte criativa, ela passa por todas as áreas que a gente trabalhar. A gente tem como se expressar pela arte, usando a arte, né? Usando a música, usando o corpo, usando, enfim, a escrita, usando o vídeo, usando a foto, usando o desenho, para expressar soluções que a gente queira pautar no mundo. Eu fiz uma pergunta no começo da aula, assim, de qual era a sua arte. Vocês acham que vocês já conseguem me responder? Alguém consegue escrever aí qual é a sua arte? Já está ficando um pouco mais claro ou ainda não? Só para eu saber. Não? Nada? Ninguém? Que isso, gente? Deixa eu ver. Escrever.
Pode, Henrique, pode qualquer área que você atue, você pode usar a arte da escrita como uma ferramenta criativa para você fazer alguma coisa dentro da sua área de atuação, com certeza. Se tiver mais alguém aí, vocês me contem. Vamos lá, então, para a nossa última. Várias artes, gostei, várias artes. É bom. Fala algumas, fala as várias. A IA complica, por que você acha que a IA complica? Tá ficando tudo Assim, escrito, né? sendo bem sincero, vou pegar o meu exemplo mesmo. Eu escrevia bastante, assim, eu escrevia poesia, eu escrevia outros gêneros de texto também, outros tipos de texto. Só que depois que chegou a IA, meio que parece que tem uma descredibilização, entendeu? Do que você escreve. Porque as pessoas vão achar que é IA, e aí, e aí, você escreveu isso mesmo? Ou isso aí é IA? E além disso, eu acho que, tipo, eu fui ficando meio burro na escrita ao decorrer do tempo, entendeu? Hoje em dia, se eu parar para sentar para escrever alguma coisa, não consigo escrever da forma como eu escrevia antes, entendeu? Aí eu, tipo, pego uns textos que eu escrevi, sei lá, há uns 5 anos atrás, um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, e paro para ver alguns textos que eu escrevo hoje e, tipo, não tem a mesma riqueza, os tempos são diferentes para quem escreve, entendeu? Acho que a poesia hoje em dia tem um valor que tá meio que sendo apagado com o tempo, entendeu? Não sei o que que vai acontecer disso. Por isso que eu meio que desisti dessa minha arte. Só que agora que você falou, eu pensei em Não, assim, talvez tentar reaproveitar isso de alguma forma, entendeu? pelo contrário. É isso que eu tava. Lembra da chuteira rosa? No momento que tudo vai virar. Não é sobre isso, travessão, travessão. Você vai conseguir se diferenciar nesse mar de coisas que vai estar muito parecida. E aí eu acho que é um exercício para o cérebro mesmo. Dizem que a nossa principal intimidade, né, daqui a um tempo, vai ser a gente conhecer a letra de alguém. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem aqui já recebeu um bilhetinho de alguém, uma carta escrita por alguém? Né? Então, assim, a poesia, ela muda a vida da gente, mas vai ter que ter um exercício de continuar praticando, né? Porque a arte, precisa ser um exercício praticável. E o que está acontecendo é que a gente está sendo sugado pelo feed infinito, isso rouba um tempo precioso da gente, exatamente para a gente parar de pensar mesmo, para a gente parar de criar, para a gente ficar todo mundo partindo de uma mesma referência. E, pelo contrário, vai começar a ter uma demanda de profissionais autorais. Quanto mais autoral, melhor. Eu não me lembro agora direito, mas eu vou pesquisar para vocês para trazer na próxima aula, mas teve um case que ganhou um prêmio de Cannes agora, que teve o Festival da Publicidade em Cannes, onde eles premiam as iniciativas mais legais, que todo o filme foi feito, toda a propaganda, tudo foi feito sem nada de inteligência artificial, absolutamente nada. Foi artesanal. Então, cada vez mais esse processo artesanal da escrita, do layout, da criação, vai ter um valor muito grande para a gente. E a gente vai conseguir começar a perceber os textos que são autorais e os textos que são IA. E assim, tem algumas redes que são boas para isso, né? Tem o Substack, não sei se você já tentou usar, que é um lugar que você pode todo dia publicar ali textos, textões, textinhos, e é uma rede que as pessoas estão dispostas a ler. Inclusive, os conteúdos mais longos estão voltando a performar melhor também nas redes sociais, até no TikTok, porque as pessoas estão querendo mais profundidade, as pessoas estão sentindo que está tudo muito igual. Isso vai ser uma questão na economia criativa, gente. A inteligência artificial ela vai atravessar todas as áreas da economia criativa. Por isso que eu trouxe lá atrás a questão da nossa criatividade. E criatividade a gente forma com repertório cultural. É o que a gente lê, é onde a gente anda, são pessoas que a gente convive. Eu costumo falar assim, pô, se você sai sempre para o mesmo lugar no fim de semana, você vai conhecer sempre só aquelas pessoas, só aquele lugar de cidade, só aquela visão de mundo. Se você começa a expandir, você começa a ter mais repertório. Você começa a conhecer coisas diferentes, experiências diferentes, vivências diferentes, pensamentos diferentes, comidas, sabores, cheiros, jeitos. Isso tudo amplia o nosso repertório
cultural e, consequentemente, a nossa criatividade. Isso vai ser cada vez mais importante. A gente está no mundo físico, está com outras pessoas, está criando outras possibilidades de mundo. Eu acho que quem gosta de poesia tem que ouvir as minas do rap. Eu acho que elas estão conseguindo criar uma narrativa de música e de visão de mundo que é muito contemporânea, que é muito bacana de olhar, que é muito autoral, né? Você não vê a inteligência artificial passando por ali. Então, se cercar dessas referências vai ser super importante também, tá? Eu envio, vou procurar esse case e eu mando para você sim, pode deixar. Mais alguém? Não? Vou voltar a ver vocês aqui, vou seguir então. Então, bora. Eu trouxe alguns outros cases para a gente olhar juntos, que são um pouco mais pé no chão também, que estão mais próximos da gente. Por exemplo, essa agência aqui, né? O que esse cara tinha? Ele era um cara da periferia de São Paulo, há um tempo atrás, já tipo 6 anos, assim, no ano da pandemia, né? Que entrou a pandemia, todo mundo ferrado, e ele entendeu que tinha um espaço para ele fazer um coworking dentro da periferia e ajudar as pessoas que eram profissionais autônomos, né, que estavam passando por uma crise. E ele, ao criar esse coworking, dentro de lugares que, pensa, tudo estava fechado, né? Pandemia, ano de pandemia, como é que as pessoas poderiam, empreendedores, pequenos empreendedores daquela região, daquela comunidade, como é que eles poderiam conseguir ter um espaço para trabalhar, conseguir ter um espaço para criar, né? E aí, inclusive, o nome do lugar Solano Trindade é um poeta e é um ativista. E ele homenageou esse poeta, esse ativista negro, colocando o nome desse coworking com o nome de Solano Trindade. Então, era um lugar que, na época, a gente fala muito que misturava essa coisa de, é um lugar que você pode trabalhar aqui, mas é um lugar que tinha cultura, que tinha ferramentas de tecnologia social, né? E ele usava até na construção materiais reaproveitados. E ele fala assim, a favela e os terreiros têm essa capacidade de falar de desenvolvimento e de economia criativa, a partir de um lugar que é muito proprietário. Então, às vezes, uma boa ideia ela está do nosso lado, né? Esperando o negócio acontecer. Você tem um espacinho, você faz a visão sobre esse espaço, você usa as tecnologias possíveis que você tem, você envolve a sociedade, sua comunidade, e você cria um negócio novo, tá? Tem um outro aqui, que é esse Favela Arte, Galeria Suburbana, que também é um mercado de arte dentro da favela. Então, numa região de uns 300 mil moradores, não tinha equipamento público de cultura, a galera se juntou para fazer essas galerias e criar esse mercado de arte que movimenta a arte dos artistas locais e do entorno deles também. É uma galera lá de Paraisópolis. Não precisamos ir longe. No Morro Santa Amaro, aqui no Rio, tem o coletivo da 2050, não sei se vocês já ouviram falar, mas são jovens que trabalham com tecnologia, com IA, com experiência de realidade aumentada, com design, com criatividade, e eles criaram a primeira galeria de NFT e criptoarte numa favela no mundo. Então, eles vendem, você vai lá, tem uma galeria, que eles têm umas telas assim, tipo de televisão, de LED, que fica passando as artes que foram criadas por esses grafiteiros, isso, 2050, maravilhosos, que fica passando desses grafiteiros e você pode comprar essa arte. E algumas até, durante a pandemia, eles geraram um NFT, R$ 6.000, e compraram de cesta básica para as pessoas que estavam ferradas. Então, isso tudo é economia criativa atuando dentro do território, né? O case de Medellín, a cidade de Medellín, né, na Colômbia, era muito, muito, muito violenta, né? Tem a série lá do Narcos, não sei se vocês já assistiram no Netflix, vale a pena assistir. Tem muita similaridade com muita coisa que a gente vive no Brasil, principalmente a gente que é do Rio de Janeiro, muitas similaridades. E Medellín entendeu que pela arte eles conseguiam reestruturar um lugar de coletividade. Então, o que aconteceu? Depois que eles começaram, ou durante a pacificação de alguns territórios, os principais,
eles começaram a colocar nessas comunidades galeria de arte para tudo que era lado. Então, era grafite, só que das pessoas locais. Então, toda a parte de urbanização, então tem favela lá que tem escada rolante alimentada por painel solar. Isso facilita muito para que as pessoas tenham acesso a determinados lugares que eram muito inacessíveis, além do teleférico. Então, esse pensamento de urbanização, alguém que pensou naquela arquitetura, pensou na convivência dessas pessoas. E eles foram criando espaços aonde começou, então, tendo convivência, começou a ter festa, começou a ter show, começou a ter arte, começou a ter grafite. E aí as galerias foram se multiplicando muito. E aí foi chegando essa fase mais instagramável da vida. Hoje eles têm várias lajes que você vai lá, a galera vai só para tirar foto nas lajes com muros grafitados. Então, é a economia criativa atuando diretamente no território e fazendo com que esse território mude completamente de configuração. Tem um país inteiro que está usando a economia criativa para se reposicionar no mundo, né? Vocês gostam de K-pop? Alguém gosta de K-pop aqui? Alguém vê doramas? A mãe de alguém vê doramas? Porque a minha é viciada. Não sei de vocês, mas a minha foi abduzida pelos doramas. Inclusive, ela quer que eu leve ela no show do BTS. Eu não tenho a menor condição, gente. Mas, enfim. Essa cultura sul-coreana foi estratégia de governo. Olhar para o entretenimento, olhar para a economia criativa como algo que fosse ajudar a reposicionar todo um país. Então, eles transformaram cinema em música, e aí tem todos os estilos dentro do K-pop, K-drama, Hallyu, enfim. Eles pegaram tudo isso e falaram, cara, isso é uma fortaleza, vamos investir nisso. Nas escolas, nas pessoas, nos festivais. E isso vai fazer com que contem uma história sobre a gente, que contem a gente, que o mundo conheça a gente. Isso é um posicionamento de narrativa a partir da música e do audiovisual, que ganhou o mundo todo. Então, hoje, realmente, esse efeito dessa cultura sul-coreana é um fenômeno global, posiciona a Coreia do Sul num outro lugar, projeta o lugar para o mundo todo, né? E hoje é um dos principais instrumentos de internacionalização do país, né? E vai consolidando muito eles como esse lugar, né, na indústria criativa, mas que movimentou completamente a economia. Então, hoje tem gente indo para lá para fazer curso de conteúdo sobre K-content. Tem gente indo para lá para entender sobre como montar festivais, porque eles começaram a montar palcos também muito mais tecnológicos que os nossos. Tem gente indo para lá para fazer aula de dança, porque essa galera faz dança de um jeito que ninguém está fazendo. Então, eles fizeram um programa mesmo, também tem um documentário, eu não lembro onde ele está, se ele está no Netflix ou não, mas tem um documentário, se vocês derem um Google aí, mas tem um documentário que fala sobre como foi essa onda do K-pop, como que isso foi encarado como uma onda estratégica, né? Um movimento mesmo de internacionalização do país. Poderia ser uma propaganda? Será que teria esse mesmo efeito? Né? Então, é olhar para a economia criativa como algo que vai trazer uma narrativa de lugar. Isso aqui também é super, super interessante. Bom, para a gente fechar a nossa noite, gente, perguntas, dúvidas, ideias, curiosidades? Alguma aqui? Não? Vocês acham que daria para fazer isso com o Rio de Janeiro, por exemplo? Com o nosso carnaval ou com algumas outras coisas? Da gente se projetar enquanto cidade pela economia criativa de um jeito diferente? Acho que sim. A gente usa muito mal isso, né? Acho que a gente hoje tem uma... Não sei se vocês concordam, mas para a gente pensar também juntos, né? A gente tem uma narrativa de cidade muito dividida, né? Assim, tem muitos Rios de Janeiro dentro desse Rio de Janeiro. A gente poderia muito usar, por exemplo, quem conhece o Rio de Janeiro fora
E quem tem uma percepção sobre o Rio é sempre a percepção da violência, porque é isso que aparece enquanto narrativa sobre a gente. Quando você pensa em filme, Cidade de Deus, né? São filmes que vão muito para esse lugar. E o entretenimento ajuda a gente a contar e se posicionar também de uma forma diferente. Então, quando a gente tem Lady Gaga, quando a gente tem essas outras estruturas, a gente começa a trazer uma outra narrativa de cidade também. Né? Mas a gente ainda tem uma narrativa muito fragmentada. A gente produz uma economia criativa, mas a gente não deixa ela se sustentar muito bem ao longo do ano. Né? O nosso carnaval, ele movimenta alta costura, né? Bate-bola é alta costura, fantasia é alta costura. Já teve nas passarelas do mundo todo. A tecnologia de iluminação da Sapucaí é a mais moderna do mundo todo. O Rock in Rio foi o primeiro festival a iluminar a plateia. Não se iluminava a plateia. Então começaram a iluminar a plateia, foi uma ideia da galera do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande, mas eu acho que a gente não usa esse potencial estrategicamente a nosso favor. Hollywood aprendeu a contar história a partir dos filmes e transformou aquilo numa indústria. A Coreia é a mesma coisa. A gente sabe contar história pelos enredos, né? A gente sabe contar quanta poesia não tem ali, quanta aula de história não tem em cada um daqueles enredos. Para sair uma letra, são 20 participantes. Cada participante, pensa, multiplica 20 pela quantidade de escolas. 12, mais as do grupo de acesso. Olha quantos letristas, quantos professores de história, quantos antropólogos a gente não tem que envolver nesse ecossistema. Então, poderia estar movimentando muito mais dinheiro. Galera, eu queria que a gente começasse a botar essa bola no chão, né? E eu queria dividir vocês aqui rapidinho em alguns grupos, para a gente poder discutir um pouquinho isso que a gente viu. Mas eu queria que vocês, olhando para o território de vocês, né? Cada um para o seu território, como é que a gente pode fazer um diagnóstico do que tem de economia criativa aonde eu estou cercado, né? Qual é o ativo cultural do meu bairro? Tem alguma festa? Tem uma tradição? Tem uma coisa que é muito específica? Tem um estilo? Tem um som? Tem uma iniciativa que já existe, seja formal, informal, uma produtora, um coletivo, um canal, uma banda, enfim, um grupo de teatro? O que tem ao redor de vocês? E o que pode ser uma oportunidade que está em aberto e que poderia ser um potencial que vocês já olham agora diferente, falam assim, pô, aquele negócio do seu fulano tem um mega potencial de virar um negócio muito bacana para a economia criativa desse bairro. E aí eu queria que vocês se reunissem, trocassem um pouco entre as experiências de cada um de vocês e que a gente voltasse para vocês me contarem um pouquinho qual a conclusão que vocês chegaram. E aí eu acho que um pode ajudar o outro a ter uma visão, né, de repente, né, uma amiga ali, uma que está na Rocinha e a outra que mora em Vila Isabel, cada uma vai contar uma coisa. E às vezes você não está enxergando um negócio que faz muito sentido na sua localidade, que poderia movimentar a economia criativa daquele lugar. Bora lá, então? Vamos fazer essa dinâmica? Tá, vamos fazer. Vamos. Vamos fazer o seguinte: são 8h20. 8h30 a gente volta, aí a gente faz os grupos e fecha a nossa noite, pode ser? Meia, 10 minutinhos? Tá bom? Então, 8h30 a gente volta. O 客様こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。
この飛行機は日本を出発し、カシシに向かいます。どうぞリラックスして帰ってくださいと。Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, Tá com pra a eu tela manejar projetada aí, hein? pouco, Cuidado com os nudes. que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco Mas acho que ela tá tentando colocar é música, só que não tá ouvindo, não tô ouvindo aqui não. Pois é, mas é melhor não usar, Qual o né? tamanho da demanda? No samba sei que sabe o que será que vai chorar. Precaução, né? Será que você sabe É, que deu no uma fundo eu ligada, tenho né? medo de correr sozinho e nunca alcançar? Não, não tô ouvindo. Pelo menos pra mim não foi. Pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de Agora sim. Cê parece onça tomando sol, na pedra molhada retoca o tom, coisa de aquarela, pincel do bom, tempero de amor feroz, o bicho que mira e rasga o céu, caminho elegante feito um pavão, cavalo marinho, um curumim, encantado Marajó, pedra, chocolate, ilha do amor, carcara de ronda pra proteger, búfalos risonhos em procissão, força forte de um pajé, cochilo na rede, ouço um trovão, falam do seu nome e eu já decorei, estrela cadente, balé no céu. Fim do amor não há, eu sei. Cê parece onça tomando sol, na pedra molhada retoca o dom, coisa de aquarela, pincel do bom, tempero de amor feroz, o bicho que mira e rasga o céu, caminho elegante feito um pavão, cavalo marinho, um curumim, encantado Mara, Mara, Marajó. Oh, oh, oh. Ei, ha, 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 ha. The main idea for Pro kind of came about with the idea of layered defenses. If a defender takes an aggressive fight towards main, do they
Parece que alguém não Tiny paga o Desk YouTube Brasil, Premium. apresentado por Heineken. The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 57 halftime show. Voltar. É, eu ia falar isso, surgiram uns exemplos ali bons no meio, hein. Eu só vou contar uma curiosidade da Lady Gaga quando a galera voltar, se estiverem aí, se me deixarem sozinha, não vou contar também. Ai, ai. Quem voltou dá um manda manda alguma coisa aí no nas mensagens. Boa. Boa, galera. Sei que é cansativo, mas estamos acabando, tá? Então, olha só, vamos fazer esse bate-papo rápido, só para a gente aterrissar e ver as oportunidades, ou dentro da área de vocês, ou se vocês já estão enxergando alguma coisa, ou acho que essa coisa do bairro é mais fácil, né? Às vezes a gente consegue olhar em volta agora e falar, putz, isso aqui seria um negócio legal para fazer no meu bairro. Quantas pessoas tem aqui? Deixa eu ver. Carol, você vai ter que me ajudar. Já? Faz e faço em cada um, pode ser? Tem quantas pessoas no total? Acho que podem ser 4 grupos, né? Ou pronto, fechou. Será que foi? Tá, vou tá, espera aí. Estão vendo aí? Então, de novo, né, o que que seria um ativo cultural do seu bairro?
O que seu bairro tem de forte em termos de cultura? O que poderia ser um negócio, uma iniciativa criativa que já existe ali? E o que pode ser uma oportunidade em aberto? Beleza? É, Bárbara, eu Oi? não entendi muito bem ainda o que você quer que a gente faça, assim, você quer que a gente traga uma ideia, ou qual que é o intuito? Por exemplo, você mora onde? Ah, eu moro em Bom Sucesso. Ah, eu lembrei agora. Você quer que eu traga, tipo, uma referência do uma Tá referência aqui, do meu território, né? você mora em Bom Sucesso. O que é um ativo cultural de Bom Sucesso? Tem alguma Ah, coisa que é muito específica? Por exemplo, Marechal tem, sei lá, a batata de Marechal, virou um ponto é, turístico. O que é tem lugar que é a história, tem lugar que é uma música, tem lugar que é, sei lá, Madureira, Feira das Iabás. O que é um ativo cultural forte do seu bairro? O tá que bom. pode ser um negócio, uma iniciativa criativa que já existe ali? E o que pode ser uma oportunidade em aberto, que não tem ainda e que você vê como uma fortaleza desse lugar e que poderiam fazer alguma coisa com isso, Fechou, valeu. tá bom?